Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 17 de julho de 2023, uma segunda-feira, mais uma semana de resistência e de luta. Ainda falaremos aqui a respeito dos precatórios do Fundef, Rede Estadual, parcela 2 de 2023. Mas antes de tratar sobre esse assunto, eu gostaria de lembrar vocês a respeito de outro assunto que anda bem esquecido aqui no estado da Bahia e principalmente pela diretoria da PLB, que é uma diretoria que esquece de muitas coisas, por sinal. Eu quero falar a respeito das sobras do Fundeb. Eu estou falando Fundeb, não é Fundef. As sobras do Fundeb é um tema que a gente encontra na Lei 14.113 de 2020, o artigo 26, o parágrafo 2º. Como sabemos, os estados e municípios recebem os recursos do Fundeb. 70% de todo o montante recebido devem ser destinados às remunerações justamente dos profissionais da educação, onde se inclui os profissionais administrativos, o corpo administrativo e também os colegas temporários que estarão ali naquele momento em que a sobra ocorreu. Pois bem, a Lei 14.113 diz que é possível, para atingir o gasto de 70% com as remunerações dos profissionais de educação, que é possível o rateio das sobras, por meio de ou reajustes salariais ou então pagamentos de abono. Aqui na Bahia, a gente nunca ouviu na rede estadual se falar a respeito de sobras do Fundeb. Mas no estado do Piauí isso acontece. E lá, inclusive, o governador está pagando de forma quadrimestral valores em termos de abono que são relativos justamente às sobras de recursos do Fundeb, do percentual de 70% que deve ser gasto com as remunerações. Mas aqui na Bahia ninguém fala mais sobre sobras Fundeb e o rateio de eventuais sobras, certo? Inclusive, ano passado, de tanto a gente pressionar no ano de 2022, a diretoria sindical encaminhou um comunicado para a secretaria questionando se houve sobras do Fundeb, dos recursos do Fundeb, naquele ano de 2022. E a secretaria também respondeu dizendo que não houve sobra. E ficou por isso mesmo. Ou seja, a diretoria sindical mandou um comunicado por escrito, a secretaria devolveu um comunicado por escrito dizendo não e mais nada aconteceu. Ou seja, aqui na Bahia se gasta todos os recursos do Fundeb, a tal ponto de que não sobra nada para ser feito um rateio. Agora nós precisamos lembrar que isso deve ser verificado do ponto de vista técnico também, junto aos conselhos de acompanhamento social do Fundeb. Esses conselhos, que são chamados de CACs, eles existem nos municípios e nos estados. E eu acredito que a diretoria da PLB deveria dar um pulinho lá e verificar melhor essas contas, até para saber se este ano haverá sobra ou não de recursos do Fundeb, que devem ser divididos, repartidos, caso não atinja, esses recursos, os 70% destinados à remuneração, essas sobras, esses valores devem ser repartidos em forma de abono com os profissionais de educação. E aí se inclui também os professores efetivos, as professoras efetivas, os professores temporários, REDA, e também os trabalhadores e trabalhadoras do corpo administrativo da educação básica. Vocês querem ver que o governador lá do Piauí já se comprometeu este ano a pagar sobras dos recursos do Fundeb? Pois é, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de dizer também que, em relação aos precatórios do Fundef, que é um outro assunto diferente de sobras do Fundeb, sobre os precatórios do Fundef, nós já sabemos que os valores, mais de 3 bilhões de reais, já estão na conta do estado da Bahia. A Assembleia Legislativa está de recesso, os deputados e deputadas devem estar em suas bases. Inclusive, se você encontrar por aí algum deputado estadual, alguma deputada estadual, lembre para esse deputado, essa deputada, que assim que retornar, pressione o Executivo a encaminhar o projeto de lei que estabelece justamente as regras de divisão, de rateio dos precatórios do Fundef, que é um direito nosso, garantido constitucionalmente, e até agora nem o governador do estado e nem os deputados falaram a respeito desse assunto. Enquanto em outros estados, este projeto de lei já foi aprovado e o pagamento dos precatórios do Fundef já está a ponto de sair na folha de pagamentos dos nossos colegas
professores e professoras. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção agora justamente no vídeo que eu vou colocar com uma entrevista aqui do secretário da Educação do Piauí, uma entrevista recente do secretário Washington Bandeira. Ele vai falar de forma clara e transparente como acontecerá o rateio dos precatórios do Fundef lá naquele estado, na rede estadual, e ele também falará a respeito das sobras do Fundeb, inclusive com pagamento previsto para o pessoal ativo, temporário e pessoal administrativo. Lá tudo está acontecendo da forma que deveria acontecer. Mas aqui, bem, vamos assistir então aos vídeos. Outra expectativa de todos os trabalhadores de educação diz respeito ao rateio do Fundef, Fundeb. Como é que está esse assunto tratado lá na Secretaria de Educação e as previsões para o recebimento desses benefícios? Nós acabamos de receber, na verdade, na semana passada, na conta da Secretaria da Educação, o valor de 139 milhões de reais, correspondente à segunda parcela dessa segunda parte do Fundef, né, oriunda de um precatório, de uma decisão judicial, e que será rateada com os profissionais agora em julho, na folha de julho, esse rateio será pago. E 60% de 139 equivale a 83 milhões de reais que serão distribuídos para os professores da ativa e professores aposentados e profissionais em geral que trabalharam na Secretaria da Educação de 97 a 2006, que é o período objeto dessa decisão judicial, desse precatório que originou o Fundef. Quanto ao valor que cada um vai receber, qual é o critério que é obedecido? Depende da carga horária deste professor, se 20 horas ou 40 horas, né, do período trabalhado também. Então, são esses os principais critérios: período trabalhado e a carga horária do professor e também o nível e a classe do professor, né? Se especialista, se licenciatura somente, se mestrado, doutorado, enfim. É preciso requerer alguma coisa ou é automático, já sai, já cai na conta do servidor? Nós já estamos com 20 mil profissionais que nós vamos pagar imediatamente porque eles já estão na folha da SEDUC, né? E mais cerca de 10 mil profissionais que já cadastraram as suas contas no pagamento anterior, no pagamento do início do ano, que esse rateio foi no valor de 107 milhões de reais. Então, o profissional, o professor que tiver trabalhado de 97 a 2006 e que tenha direito, portanto, a receber esse rateio do Fundef, segue no site da SEDUC a plataforma para que ele preencha os seus dados pessoais e também os dados da sua conta bancária para que a gente possa efetuar este pagamento. Mas o que eu posso dizer é que aí mais de 20 mil profissionais a gente já conseguirá pagar por já estarem na folha ativa e por já terem feito o seu cadastro no pagamento do início do ano. Como fica a situação daqueles que trabalharam, mas que já faleceram, por exemplo? Os pensionistas já têm direito a receber alguma coisa? Tem direito a receber também, aí eles fazem o cadastro dos seus dados pessoais e também tem que anexar a decisão judicial, o alvará judicial, se for o caso, para obterem o seu pagamento. Tudo através do site da SEDUC? Do site da SEDUC, tudo tecnológico, a transformação digital que o nosso governador Rafael Fonteles quer trazer para todas as áreas da gestão. Paulo, só voltando ao questionamento do Joelson, que ele perguntou também sobre o Fundeb, né? O governador anunciou recentemente, eu me referi ao Fundef, né, na resposta anterior. Então, em relação ao Fundeb, o governador anunciou o pagamento de uma bonificação do Fundeb quadrimestral. Essa vale para os ativos, para os profissionais que estão na ativa. O Fundef, ele também contempla os aposentados. Nós também vamos pagar essa bonificação agora em julho, né, na folha de julho. Então virá a bonificação quadrimestral, aí no valor total cerca de 16 milhões de reais para professores da ativa e proporcional às classes, né? Portanto, a graduação dos profissionais, dos professores. Ganha mais quem for mais qualificado. Exatamente. Ouviram e viram o que disse o secretário de Educação do Estado do Piauí? Em primeiro lugar, gente, que isso aí é um exemplo, né, de satisfação à sociedade e aos servidores públicos, né? Isso demonstra respeito, isso demonstra estreita relação com a legalidade. Então vejam como é que um gestor público deve se comportar diante dessas questões que dizem respeito tanto ao servidor público quanto também à sociedade em geral.
é capaz, inclusive, dos professores lá e professores estarem trabalhando muito mais motivados do que antes, depois de ter essa resposta de forma direta, clara, honesta, não é? O administrador chega e diz o que está acontecendo, tem que dizer se vai pagar, se não vai pagar, se tem para pagar, se não tem para pagar, para onde o dinheiro irá caso não seja pago. No entanto, aqui na Bahia nós não assistimos esse tipo de postura, né? Pelo contrário, é um silenciamento enorme e a diretoria da PLB fica simplesmente fazendo live reunião que ninguém sabe do que se trata dentro desses gabinetes, tá bom? Olha, em relação ao rateio do Fundeb, das sobras do Fundeb, que ele falou aí, que ele se relacionou aí, esse rateio, se houvesse na Bahia, alcançaria a todos os profissionais de educação, inclusive da ativa, que não recebem precatórios do Fundef, mas poderiam receber justamente rateio das sobras do Fundeb, caso essas sobras existam ou venham a existir no ano de 2023. E para que o rateio das sobras do Fundeb se torne realidade, possivelmente também há necessidade da aprovação de um projeto de lei que determine essas regras, que fixe os critérios para essa divisão. E não é nenhuma novidade, porque o STJ já tem jurisprudência sobre a questão do rateio das sobras do Fundeb. Mas aqui na Bahia a gente não vê a diretoria sindical recorrer ao STJ para nada, né? Fica tudo aqui mesmo dentro do Estado e a gente não tem a execução, a resposta efetiva em nossos contra-cheques a respeito dos nossos direitos. É muito estranho, né? Mas tudo bem, é uma escolha política dessa diretoria sindical. Bem, gente, agora que vocês estão informados sobre tudo isso, eu fico por aqui. Sigam as nossas redes sociais, @MarcoAurélioProfessor, YouTube, Facebook e Instagram. E também ajudem a manter esse canal, fazendo uma doação de R$1 ou mais para o nosso Pix, que é o 719-9998-7928. Essas doações ajudam justamente a estruturar de forma direta os equipamentos necessários para a gente manter esse canal em funcionamento. Faça uma contribuição, mas só faça se quiser e se puder, porque a situação não está fácil para ninguém. Fico por aqui, abraços e até o próximo vídeo.